Hoje eu quero compartilhar com vocês uma forma que eu aprendi esse ano sobre como estudar linguagens para a prova do Enem sem ficar errando muita questão e é de uma forma rápida. Inclusive, estava criando expectativas para acertar mais questões no Enem desse ano, mas eu já até abri um pouco de mão, porque a faculdade de medicina está exigindo muito. Inclusive, eu tenho que estudar depois daqui para o fechamento de tutoria. Mas, inclusive, é bom para mostrar para vocês que dá para pegar pouco tempo e fazer um estudo de linguagens super direcionado. O estudo que eu faço é baseado nas competências e habilidades lá da matriz de referência do Enem para a prova de linguagens. Eu até comentei no último vídeo sobre linguagens com vocês que a matriz de referência traz essas competências e habilidades e para muitas matérias, como matemática, natureza, acaba que não é tão proveitoso você ficar lendo a matriz e as competências, porque acaba sendo muito mais fácil você entender o que vai te ser cobrado na prova baseado em aulas e na resolução de questões do que lendo a matriz especificamente. Mas para linguagens, que justamente é a prova que geralmente a gente tem essa dificuldade de entender o que ela vai cobrar, de que forma, o estudo pela matriz de referência acaba sendo muito proveitoso e te direciona para você conseguir realmente acertar várias questões fazendo um estudo num curto período de tempo. Acho que é uma das poucas provas que você tem essa oportunidade. Tipo, linguagens e redação são duas provas que você consegue evoluir muito em pouco tempo, desde que com estudo direcionado. Dá para você estudar pela matriz e ver as competências e habilidades com o documento oficial lá do Enem, tranquilo. Mas eu confesso para vocês que eu não conseguiria fazer esse estudo pela matriz de referência da prova de linguagem se não fosse o material que eu uso. Inclusive, eu já mostrei no último vídeo que é o material do manual do Enem sobre a prova de linguagens. Foi muito legal porque o Ranulfo, que é o criador do material, que inclusive foi o primeiro lugar de medicina lá da Universidade Estadual do Piauí, e muito disso até porque ele fez uma prova muito boa de linguagens, ele acertou mais de 40 questões e criou esse método todo, me mandou a atualização do material. Então, tipo, o que eu tinha mostrado para vocês era um material na diagramação antiga, enfim, material antigo, e agora eu recebi o material novo, tem algumas atualizações e também o material tá com uma cara nova. E aí ainda agora eu tava resolvendo umas questões de linguagens utilizando ele, e aí eu decidi gravar, quero mostrar pra vocês tanto como ele funciona, quanto a lógica em si por trás desse método de estudos, que é realmente muito bacana para linguagens. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui no computador, então dá licença, só pra vocês verem o material em si, que é bem legal. Eu coloquei aqui o celular no tripé. E vamos lá. Esse é o material, eu vou aqui para a primeira página, então é o material Manual do Enem, modelo de questões de linguagens. E esse é o Ranulfo, que é o criador do material que eu estava falando para vocês. Mas basicamente, o que acontece? Ele até fala aí, a lógica do método. Não é novidade nenhuma que a prova do Enem tem um padrão. Se você já fez uma edição da prova, simulou fazendo uma prova antiga, você já deve ter percebido que além do estilo próprio de abordagem, a prova é reincidente no que diz respeito aos assuntos abordados. E aí, basicamente, ele consegue te ensinar, baseado nas competências e habilidades, e depois você faz o treino de questão, como você resolve cada tipo de questão de linguagens para não errar. E aí, vamos na prática logo. Vamos na prática. Se você quiser conhecer o material, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E você consegue ver ele completo. Mas eu quero mostrar para vocês já diretão a primeira competência, e aí a gente vê outras também, só para vocês entenderem a lógica. Então, olha só. Competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Aí tem competências e habilidades, né? Tipo, material de apoio da competência 1. Aqui ele te explica o que a competência 1 é, o que ela fala, o que ela aborda. Aí lá na competência 1 tem muito essa questão de gêneros textuais. Então ele vai te mostrando, tipo, o que são gêneros textuais? São estruturas particulares que se formam a partir de diferentes tipos de texto e várias coisas. Aí quais são os tipos? Bilhetes, cartas, crônicas, reportagens jornalísticas, verbetes, bula de medicamentos, contos. Aí ele vai te falando aqui, por exemplo, o que é um texto descritivo, o que é um texto injuntivo, dissertativo. E aí beleza. Por que isso é importante? Porque quando você vai para a habilidade 1, você tem habilidade 1. E lembrando que cada habilidade tem uma questão, tá? Ou mais de uma. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. E aí ele vai explicando, né? A habilidade 1 cobra do estudante o conhecimento de mundo acerca dos gêneros textuais. Isso daqui é bacana porque lá do texto oficial da competência você só tem a habilidade 1, não tem a explicação. Aí tem a explicação de o que você precisa entender e tal. E aí quando você vai... Aí tem as outras habilidades, beleza? Que ele vai explicar para cada uma. Mas quando você vai na prática para testar, ó, questões da competência 1. Então olha essa primeira que caiu no Enem do ano passado. Urgência emocional. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor.
Ele tá falando o seguinte, primeiro lendo o enunciado da questão, tá? Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, o que se evidencia apelo. Isso daqui é uma questão clássica de que, se você entende qual é a função do tipo de texto que te foi apresentado, você consegue resolver a questão. Sendo muito sincero, não precisaria nem ler esse texto, porque se ele fala texto de opinião e quer saber qual é a marca linguística que revela isso daqui, eu já sei que, tipo, o que caracteriza um texto de opinião. Mas vamos ler o texto. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Temos pressa para ouvir Eu Te Amo. Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio. Somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional. Uma cilada. Associamos diversas palavras ao amor. Paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento. Paciência. Amor sem paciência não vinga. Amor não se pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. O texto é de Medeiros, está disponível nesse site. Então a gente vai procurar marcas linguísticas que revelam uma situação distensa, ou seja, sem muita atenção, sem muita pretensão e de pouca formalidade. E também a gente tem que lembrar que a gente precisa procurar uma alternativa que esteja de acordo com a função de um texto de opinião. Então vamos lá para as alternativas. Letra A, impessoalização ao longo do texto. Já não é essa, porque se é opinião, como é que ele está sendo impessoal? Letra B, construção de uma atmosfera de urgência, como em palavras como pressa. A atmosfera de urgência é justamente o contrário de situação distensa. Então não é essa. A mesma coisa, esse se tudo é para ontem também está relacionado com pressa, também é o contrário de situação distensa. Tem duas alternativas que me deixaram na dúvida. ênfase no emprego da hipérbole como em uma refeição que pode durar uma vida, e letra E, emprego de metáforas como em a vida engata uma primeira e sai em disparada. Eu fiquei na dúvida entre essas duas. Qual delas seria essa marca linguística que revela uma situação distensa e de pouca formalidade? Aí o que eu já fui para o enunciado, né? Situação distensa. Ele tá falando uma refeição que pode durar uma vida. Isso daqui não tem muito a ver com essa coisa de calma, de falta de tensão. Porque quando ele usa um exagero, na verdade ele tá me trazendo uma ideia de tensão, de uma coisa realmente... O texto tá falando de urgências, né? Então eu já descartei essa porque não tá revelando uma situação distensa. Ao passo que na letra E, quando ele fala a vida engata uma primeira e sai em disparada, ele tá usando tipo uma expressão... realmente é uma metáfora, uma expressão que a gente talvez não veria num texto formal. Então eu consigo ter essa marca de pouca formalidade que eu não necessariamente vejo aqui na letra D, que foi a que me deixou na dúvida. Então eu marcaria a letra E. E aí, lá no gabarito, realmente a letra E é a correta. Inclusive, antes de começar o vídeo, eu estava resolvendo justamente essa questão. Outro exemplo bom é esse daqui, questão 11. A gente vai usar muito aquela questão da intenção do texto. O texto 1 tá falando... Primeiro a gente vai ler o enunciado, tá? Apesar de abordarem o mesmo tema, os textos 1 e 2 diferenciam-se por pertencerem a gêneros que cumprem respectivamente a função social de... Então, função social do gênero textual. Vamos ver quais são os gêneros. O primeiro, texto 1. Aqui já diz, Dicionário do Folclore Brasileiro, São Paulo Global 2001, desse autor aqui. Frevo, dança de rua de salão, é a grande alucinação do carnaval pernambucano, trata-se de uma marcha de ritmo frenético que é a sua característica principal e a multidão ondulando nos maneiros da dança fica a ferver. E foi dessa ideia de fervura, o povo pronuncia frevura, frever, que se criou o nome frevo. Então isso daqui é uma definição. O texto 2 aqui está disponível em diariodepernambuco.com.br. Frevo é patrimônio imaterial da humanidade. O frevo, ritmo genuinamente pernambucano, agora é do mundo. A música que hipnotiza milhões de foliões e dá o tom do carnaval no estado foi oficialmente reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. O anúncio foi feito em Paris nesta quarta-feira, durante a cerimônia de Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco. Esse texto aqui já é uma reportagem. Então, definição de dicionário, reportagem. Quais são as duas funções, respectivamente? Vamos lá. Definir e informar. Letra C. Rápido pra caramba. Vamos ver se no gabarito é esse, mas eu tenho que confirmar. Questão 11. Questão 11, gabarito letra C. Realmente. É bem tranquilo.
Da mesma forma, o material vai fazendo isso para todas as competências, competência de Era 2. Aí ele te explica o que é essa competência, quais são as habilidades, o que você tem que entender de cada uma das habilidades, e quando você vai testar nas questões, acaba não tendo erro, porque você já entendeu o que cada questão quer que você responda. Isso é muito interessante. E é basicamente isso que eu tenho feito para linguagem, gente. Tipo, quando eu paro para fazer uma sessão de estudo, eu pego o material, vejo o texto das competências, entendo o que está sendo dito e vou pro treino das questões que já estão no material. O material em si acaba ajudando muito, então eu deixo essa indicação para vocês, que é um material do Manual do Enem. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. Basta você clicar no primeiro link e, se te interessar, se você achar que vai ser proveitoso para você, você consegue adquirir e fazer o teu estudo de linguagens nesse mais ou menos um mês e pouquinho que faltam para a prova. Eu, sinceramente, acho que vale muito a pena, porque, de novo, linguagens e redação são meio que as únicas duas provas que você consegue ter, de fato, uma grande evolução em pouco tempo. Por exemplo, para a natureza, isso seria muito mais difícil, porque é uma prova muito mais densa. Mas para a linguagem, se você tem esse entendimento do que vai ser cobrado na prova, cada uma das habilidades e competências, você chega na prova em pouco tempo, muito preparado, para resolver aquelas questões que são de interpretação e que exigem esses conhecimentos específicos que a gente acaba não tendo tanto acesso na hora da preparação. Se tiverem dúvidas sobre a prova de linguagem, sobre esse tipo de estudo, comenta aqui embaixo que eu vou responder. E bebam água, porque a gente está passando por dessa onda de calor, né, que as temperaturas estão aumentando e eu tive que desligar tudo aqui para gravar e tá um calor absurdo, infernal nessa cidade, sendo muito sincero. Mas morar no norte é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!